Deus continue abençoando a todos. Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 9. Saudamos a todos que nos visitam, no precioso nome de Jesus Cristo. Também aos que participam conosco pela internet, nosso Deus abençoe a todos. São Lucas 9, verso 57 até o 62. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Podeis assentar, irmãos? Antes de nós entrarmos na palavra, temos aqui alguns irmãos que foram batizados, né? Um irmão e duas irmãs. Irmão Oscar, a irmã Emanuele e a irmã Maria. Podiam se colocar de pé os irmãos onde estão? O irmão Oscar está lá atrás, Deus abençoe. A irmã Emanuele e a irmã Maria, né? Que Deus os abençoe. Vocês possam sempre sentir abençoado por Deus, por estar nessa família, né? Nessa família, como disse Jesus, toda a família no céu e na terra leva o seu nome. Vocês receberam hoje o nome dele, o nome do Senhor Jesus Cristo. Não é um nome qualquer, não, né? É o nome que está acima de todo nome. Louvado seja Deus. Também, antes de nós entrarmos diretamente na ceia, o irmão Beto leu, né? Os que não avisaram que não vão estar na ceia por motivo de trabalho, né? Outros por motivo de enfermidade. Mas somente uma nota que o diácono me pediu para passar aos irmãos sobre a oferta. Tem acontecido de irmãos passar uma nota maior e pedir o troco, né? Mas a questão é que às vezes não é um só que pede e depois o diácono não sabe mais para quem dá o troco. Então fica meio difícil. Inclusive ele disse que está com dinheiro ali, não lembra agora para quem é. Então, melhor trazer já a oferta separada, né, para você ofertar, para não acontecer. Como a igreja é grande, ele disse que no último culto teve 3 que pediu isso para ele, depois ele não lembrava mais o troco, quanto era para esse, quanto era para aquele outro, né? Então, vamos observar isso para não haver confusão, né? Traz já o dinheiro separado, certinho para a oferta, e assim fica melhor. Amém? Mas nós vamos falar nessa noite, antes da ceia, sobre o tema compromisso. Compromisso. Nós sabemos que compromisso é algo muito sério. É algo sério para quem tem compromisso. Mas para quem não tem compromisso,
leva de qualquer jeito, mas especialmente nós que somos cristãos, nós devemos zelar muito por esse lado, não só no quesito espiritual, mas também natural. Porque Jesus disse assim: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum verão o reino de Deus. Então, naquele tempo, Jesus usou como exemplo para eles observar os escribas, conhecedores da lei, e os fariseus, que era aquela religião rígida. E ele diz: se a vossa justiça não exceder a deles, de maneira alguma vocês verão o reino de Deus. E trazendo para nós hoje, não temos hoje os fariseus, a igreja farisaica, mas temos muitos outros tipos de denominação, de sistemas, e nós somos um povo privilegiado, porque Deus nos enviou uma mensagem que tem nos feito pessoas diferentes. E quando nós olhamos para o que Deus tem nos dado, isso nos leva a sentir o peso do compromisso de viver à altura do que Deus nos deu. O nosso compromisso com a sociedade, o nosso compromisso com nossas contas, isso deve ser algo levado a sério, porque se a tua justiça, a minha justiça, não exceder a do mundo religioso ali fora, de modo nenhum veremos o reino de Deus. Então é necessário que nós possa ter compromisso com aquilo que nós prometemos, com aquilo que nós compramos, ficamos de pagar. Ninguém está livre de dar um desequilíbrio, né? E às vezes uma doença, às vezes um gasto fora do programado e você não consegue pagar aquele compromisso. Mas você, como cristão, tem compromisso de ir e participar a pessoa do porquê você não está trazendo aquela parcela. Porque é o nome de Cristo que está em jogo em tudo isso. Nós devemos manter o nome de Cristo sempre acima de qualquer mancha, para que o mundo possa realmente ver Cristo em mim, ver Cristo em você, ver Cristo em nossas atitudes. Porque se nós não refletirmos a Cristo, então nós estamos muito longe de ser cristão. E você sabe que a lua, ela é muito importante na noite escura. Você já andou em uma noite escura e você sem lanterna, mas você vai se direcionando pela luz da lua. Agora você diz, mas ela tem luz? Ela não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. O sol é que tem luz. Eu não tenho justiça própria, você não tem. Nós não temos força, nós não temos nada de nós mesmos, mas nós devemos refletir a luz de Cristo. O sol é um tipo de Cristo e a lua é o tipo da igreja que está refletindo a luz de Cristo. E o mundo então vê nas minhas atitudes, nos meus compromissos, no meu falar, ele vê Cristo. Como diz aquele velho hino, pode o mundo ver Cristo em ti? O mundo perdido, encoberto de trevas como está, mas pode o mundo ver Cristo em você? Isso é algo que nós devemos buscar de Deus, essa graça de saber que você está zelando por um nome. Quando uma mulher, uma jovem, ela se casa, ela passa a levar consigo o nome daquele moço. E não importa onde ela vai e o que ela faça, ela vai levar o nome dele.
Se for para fazer boas coisas, ela leva esse nome para honrar. Mas se for para fazer coisas inadequadas, ela está levando aquele nome para desonrar. Assim também, quando nós somos batizados, o nome de Cristo permanecerá em nós, tanto na igreja como fora da igreja, tanto em comunhão como fora de comunhão. Só que a questão é que uns estão levando esse nome para glorificar através da vida, do testemunho, e outros estão levando o nome para ser pisado pelo mau testemunho que deixa para trás. Então, compromisso, irmãos, é algo muito sério que Deus espera de mim, de você, de cada um de nós. E veja que quando Jesus aqui, esse moço, essa pessoa, se ofereceu para seguir, e disse: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus logo lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus jogou esse balde de água fria? Porque Jesus, conhecendo aquele homem, sabia que ele não estava disposto a honrar esse compromisso e que diante de alguma adversidade ele deixaria o compromisso para, quem sabe, por causa do seu desejo por uma vida mais tranquila, mais luxuosa, o que quer que seja. Então Jesus foi claro de imediato com ele. Jesus nunca escondeu de nós que nós teríamos problemas. Ele disse: vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, eu serei com vocês. Né? Aí na sequência Jesus olha para outro do lado e diz para outra pessoa: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Quer dizer, está assumindo compromisso comigo? Então é um compromisso comigo, não tem que dividir o teu tempo. Ah, mas que mal teria o moço ir lá sepultar o seu pai? Não era essa a questão. Jesus estava nos dando uma lição de que quando você assume um compromisso com Ele, é com Ele. Você não pode servir a dois senhores. Você não pode ter um compromisso aqui e outro compromisso lá. Nós temos um compromisso e esse é com Deus, com Sua palavra, com o nosso testemunho em servir a Deus. Pode acontecer o que aconteça, você está firmado. Amém? Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele foi muito claro em dizer: se você lança a mão no arado, se você assume um compromisso comigo, e a Bíblia diz: ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Assume um compromisso em servir a Deus e olha para trás, não é digno do meu reino. E eu digo, irmãos, que a cada dia que passa, o caminho vai se estreitando mais. Vai se estreitando mais, é como subir uma pirâmide, ela começa bem larga, espaçosa, mas cada pouco ela vai ficando mais estreita, menos espaço. E os problemas, o mundo, as pressões do diabo, cada dia estão sendo mais fortes. E somente aqueles que estão realmente determinados a um compromisso com Deus, eles vão superar. Mas se o teu compromisso não é um compromisso sério, puro,
você vai se escandalizar por causa do erro desse irmão, por causa do erro daquele irmão, daquela irmã. Porque nós estamos em meio a um povo, onde há pessoas, há problemas. Mas eu vou deixar que os problemas deles, façam com que eu pare com o meu zelo para com Deus? Vou me afastar da ceia? Ou vou me afastar do trabalho, da obra de Deus? De servir a Deus? Não. Aí você olha e vê com quem estava sendo o teu compromisso. Mas o irmão fez isso comigo, mas o teu compromisso em servir a Deus estava ligado a ele ou diretamente a Cristo? Aí que está, irmãos, porque nós não temos como ser só espiritual e nem só natural. Nós temos uma via espiritual e uma via natural. Você não pode viver só nessa via espiritual, só na igreja, só orando, só lendo a Bíblia. Não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer seus negócios, você vai ter que cuidar das coisas naturais. Mas você não pode também ir só para o lado natural. Temos que equilibrar as duas coisas. Mas o que não podemos é fazer com que essas duas coisas estejam interligadas. Porque se elas estiverem interligadas, irmãos, uma vai depender da outra. Se as coisas naturais estiverem indo bem, a tua fé estará então no nível mais alto. Mas se ela em algum momento decair, algum problema, a tua fé vai decair, porque elas estão relacionadas. Mas quando o teu compromisso está unicamente em Deus, e a tua fé não está vinculada a nada a não ser Cristo e o teu compromisso, mesmo que as coisas dêem errado, a tua fé permanece firme. Abacuque disse assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, na videira, e o produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, e nos currais não hajam vacas. Quer dizer, mesmo que todo mal me sobrevenha, todavia, ele disse, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Agora, isso não é só para nós conhecer de cor, isso é para nós ter como princípio na nossa fé. Ainda que todo mal lhe sobrevenha, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Jó, ele tinha um compromisso com Deus, focado em Deus. Quando as coisas começaram a dar errado, aquilo não afetou a fé dele. Mesmo a sua mulher chegando e dizendo: homem, você mantém tua fidelidade depois de tudo que tem acontecido? Amaldiçoa esse teu Deus e morra. Se o compromisso de Jó estivesse ligado às coisas naturais, o compromisso que ele assumiu com Deus fosse em razão de alguma coisa natural, ele simplesmente, irmãos, teria largado tudo. Quem é que não tem problema? Às vezes problema dentro de casa mesmo. Um dia eu falando com alguém, e essa pessoa me disse que basta acontecer um problema, algum, que é o suficiente para o outro lado dizer: não vou na igreja. Mas Deus tem culpa do problema entre o casal? Parece que está realmente esperando uma oportunidade para dizer: não vou na igreja? Ou parece que quer vingar em Deus? Irmãos, isso é um nível muito baixo de fé.
Porque a nossa fé não tem nada a ver com as coisas naturais. O nosso compromisso é com Deus. Se Deus te cura, você diz louvado seja Deus. Se Deus não te cura, você diz louvado seja Deus. Se Deus dá o que você pede, você louva. Se Deus não dá, você louva também. Porque nós não louvamos a Deus pelo que Ele faz, nós louvamos a Deus pelo que Ele é. Amém? Pelo que Ele é. E isso nós devemos pedir diariamente. Senhor, eu quero a minha fé olhando para Ti. Eu quero a minha fé comprometida contigo. Quando nós olhamos nossos irmãos no passado e como eles, irmãos, enfrentavam o que poderia enfrentar e não negava a Cristo, como vimos o pastor Edival falando da experiência que ele teve ali em Guiné-Bissau, onde vocês sabem que metade praticamente daquela população é da linha de feitiçaria e a outra quase metade é muçulmana, creio que uns 7% só cristão, ou um pouquinho mais. Mas ele dando testemunho daqueles dois jovens, o menino de 13 e a menina de 16, creio que creram em Jesus Cristo como Salvador. E o pai trancou por 10 dias no quarto, espancando diariamente, ameaçando de morte, para negar a Cristo. Num país de miséria, provavelmente era de uma das raras famílias abastada, porque o pai teve condição de pagar uma consulta em Portugal para levar um psicólogo para ver o que estava acontecendo com as crianças. Mas nem a pressão, nem o castigo fez com que eles largassem a fé. Foram abandonados, agora estão morando com o pastor, tendo uma refeição por dia, comendo arroz puro quase. Mas isso fez eles abandonar? Não, eles estavam, não como esse aqui que diz, te seguirei para onde for. Jesus disse, olha, as raposas têm covins, as aves têm seus ninhos, mas eu não tenho onde repousar minha cabeça. Então, é vir a Cristo por causa de Cristo. Não é vir a Cristo por causa de alguma outra coisa, não. O teu compromisso é com Deus. Amém? Eu me lembro daquele livro Açoitados por Amor a Cristo, quando fala daquele pastor que estava sendo torturado, preso e torturado por causa da fé. O comunismo tinha o prendido e perseguia os cristãos, e eles torturaram e fizeram tudo o que podiam para aquele pastor entregar os demais, negar a fé. E ele firme. Aí então eles pensaram, vamos agora partir para algo irresistível. E eles prenderam o menino Alexandre, creio que de 14 anos, filho do pastor. E aí começaram a torturar o menino diante do pai. Ou você diz o que nós queremos, ou nós vamos torturá-lo até a morte. E o pai foi suportando. Lá pela uma altura o pai não aguentou e disse, filho, eu vou ter que dizer o que eles querem, eu não suporto mais. Aquele menino olhou para o pai e disse, meu pai, não me deixe ter um pai por traidor. Se eu morrer, eu morro com as palavras na minha boca. Jesus é a minha terra natal. Aleluias! Louvado seja Deus. Isso é um compromisso com Cristo. Agora, será que a nossa luta é pior do que essa que acabamos de ouvir? Que facilmente deixa de lado o compromisso com Deus por causa de alguma coisinha, o compromisso de vir à igreja, o compromisso de estar na ceia, o compromisso de ser fiel para com Deus em seus dízimos. Será que qualquer coisa é o suficiente para nos derrubar o semblante?
Eu creio, irmãos, que Deus está esperando de nós essa fé bem firme. Essa fé que não se abala por ventos que possam soprar, ou por decepções que possamos ter. Você olha para Deus e você diz: tudo está complicado, mas o principal está bem. Deus está comigo. Ele está comigo. Ele não me decepciona. Inclusive, hoje vocês vão receber a mensagem perseverança. E o profeta diz nessa mensagem sobre aquela mulher que veio ter com Jesus. E Jesus disse para ela: não é lícito eu tirar o pão da boca dos filhos e dar para os cachorrinhos. Chamou ela de cadelinha. Se ela estivesse vindo a Jesus por uma decisão um pouco turbulenta, ela teria se decepcionado, ela teria se escandalizado. Mas ela sabia quem era Jesus. E ela disse: não tem problema. Os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Mas será, irmãos? Se alguém te chamasse de cachorrinho, o que é que você está fazendo aqui na igreja, seu cachorro? Será que a gente continuaria com o mesmo semblante, a mesma alegria, servindo a Deus? Nós precisamos, irmãos, dessa fé firme, esse compromisso com Deus, porque Ele assumiu um compromisso comigo. Ele teve, irmãos, obstáculos também, e oportunidade de abandonar o compromisso que fez comigo. Mas por nada ele negligenciou no seu compromisso. Como homem, ele estava com medo, irmãos. Ele era 100% Deus, mas também ele era 100% homem. Seu corpo era 100% homem. Ele foi tentado em tudo, mas venceu cada uma das tentações. E como homem, ele teve medo da morte. Muito medo. Ao ponto de suar sangue, como disse o médico, clinicamente explicando, a única maneira de alguém suar sangue é se ela está extremamente assustada, com medo, angustiada. Então, há uma hemorragia das finíssimas veias capilares e mistura-se com o suor. Foi o que aconteceu com Cristo. Porque do Getsêmani até o Calvário, ele estava sozinho. Do Getsêmani até o Calvário, ele estava sozinho. A glória do Pai o havia deixado. Porque sobre ele veio todos os pecados. Quando você pensa no pior maníaco, a pior pessoa pior que possa existir, todos esses pecados estavam sobre ele. E ele estava sentindo a angústia do pecado. E o pior de tudo, a ausência da presença divina. Porque Deus não pode habitar com o pecado. Por isso aquela presença saiu dele. E o medo da morte, o medo do que ele iria passar. Mas ele não falhou com seu compromisso. Ele olhou para frente, ele viu ele viu você, ele viu o que nós precisávamos. E ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Quer dizer, o meu compromisso contigo não está na mesa para ser negociado. Então, o que vamos fazer nós agora? Como diz aquele hino: morri na cruz por ti. Que fazes tu por mim? Que fazes tu por mim? Que Deus possa nos ajudar, irmãos, ter esse compromisso sério. Onde você for, seja lá no colégio, os jovens, as crianças, seja no trabalho, esteja você sozinho de cristão, honre a Deus, tenha o seu compromisso com a palavra, com a fé, descanse. Amém?